A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Ontem, foi feito o vídeo, mas devido aos acontecimentos, a cabeça estava muito avoada e eu acabei não compartilhando no Facebook. Então, vocês que estão me vendo hoje no Facebook, entra no canal aqui em cima e dá uma olhadinha no vídeo de ontem, né, para não perder a sequência, tá bom? Agora hoje vocês estão me vendo aí. Lembrando que estamos no livro de Juízes, né? Dos Juízes. Juízes, esse livro aqui fala sobre vários acontecimentos, embora esses acontecimentos não estão na sequência, tá, gente? A gente não sabe, eu pelo menos não sei exatamente a sequência aqui, porque também estou engatinhando ainda, né? Não tenho um estudo bíblico, né, para saber exatamente o que é, onde é, quando é. Mas o importante é saber sobre a palavra do Senhor, né? Dizem que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, vamos continuar na palavra do Senhor. Ontem nós vimos o nascimento de Sansão, ele já cresceu, né? E o Senhor, de vez em quando, aparecia a ele, dizendo, né? O que o anjo do Senhor aparecia a ele, dizendo quais as coisas que Deus preparou para ele, de como ele deveria agir, como ele deveria prosseguir e tal. Hoje a gente vai ver no capítulo 6, no capítulo 12, o casamento de Sansão. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Lembrando que Deus estava dizendo sempre a ele para ir ao campo de Dan, em Zorá e Estaol, né? Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E Sansão disse a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Tímina. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que espedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então desceu e falou com aquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. Então, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, viu que naquele havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-o nas suas mãos e foi andando e comendo dele. Alcançou seu pai e a sua mãe, deu-lhes o mel e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como o vissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma para decifrar. Se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 túnicas e 30 roupas de festa. E se não puderes decifrar, vós me dareis a mim 30 túnicas e 30 roupas de festa. E eles lhes disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar para que ouçamos. Então lhes disse:
Do comedor saiu comido, e da forte saiu doçura, e do forte saiu doçura. Em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Clamaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso? Não é assim. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me desprezas e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não o declaraste a mim. E ele disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declararei, e tu declararei a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de ser pôr o sol: que coisa mais doce do que o mel, e que coisa mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos quelonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas, e deu as peças de roupas aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que antes o acompanhava. Aí no capítulo 15, Sansão incendeia a seara dos filisteus. E aconteceu que depois de alguns dias, na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com o cabrito e disse: entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. E disse-lhe seu pai: por certo, pensava eu que todo a desprezavas, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é sua irmã, mas mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou eu esta vez para com os filisteus, quando lhes fiz algum mal. E foi Sansão e pegou 300 raposas. Então, tomando tochas, as atou cauda com cauda, e lhes pôs uma tocha no meio de cada uma das caudas, de cada duas das caudas. E pôs fogo às tochas e largou-as na seara dos filisteus. Assim queimou os molhos com a semente do trigo e as vinhas e as olivais. Então perguntaram os filisteus: quem fez isto? E responderam: Sansão, o genro de Tímina, porque ele tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: é assim que fazeis? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, matando muito deles. Então desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por lei. E perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subistes contra nós? E eles responderam: subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominaram sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: descemos para te amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me matareis. E eles falaram, dizendo: não, apenas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele e as cortou
se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu-a à sua mão. Tomou-a, feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta geração grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor abriu um buraco na cidade de Leí, e saiu dele água, e bebeu, e recobrou o seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje, e julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos, né? Então veja só, ele não seguindo, né, os conselhos de seus pais que estavam preparados pelo Senhor, né, para que a vida dele pudesse ser plena na presença do Senhor. Mas acontece que tudo o que estava acontecendo ali, o fato dele se apaixonar por uma mulher dos filisteus e tal, isso era obra do Senhor, né? O Senhor que tinha preparado isso para que ele conhecesse essa moça, e para que tudo isso acontecesse, para que ele acabasse com os filisteus, porque os filisteus dominavam sobre o povo de Israel, eles dominavam sobre o povo da tribo de Judá, né, sobre a tribo de Judá. Então, Deus não queria que isso acontecesse mais. E provavelmente o exército não tinha exército, alguma coisa, mas Deus queria acabar com esse povo de qualquer maneira. Então usou de Sansão para isso. Imagina só, apenas um homem para acabar com uma nação, né, dos filisteus, né, que os filisteus eram muito grandes, né. E agora, a partir do capítulo 16, aí vem a história conhecida de Sansão, porque a gente fala sobre Sansão, muita gente conhece um pouco da história, não conhece toda, né? Agora eu li que foi o começo de Sansão, que foi onde ele percebeu que realmente tem alguma coisa diferente nele, porque até então ele não tinha noção de sua força, ele não sabia do que se tratava, né? Aí agora que ele está tendo consciência de que Deus está com ele, né? Aqui provavelmente vai chegar um tempo em que sua mãe vai falar sobre isso. Eu não me lembro do livro todo aqui, da história toda. Agora, a história que todo mundo conhece é sobre Sansão e Dalila. E não sei, assim, em questão de filmes, as coisas assim, eu não sei se a história é fiel à palavra do Senhor. Mas normalmente normalmente filmes, essas coisas, novelas, essas coisas não são tão fiéis assim. Sempre acrescenta alguma coisa, tira alguma coisa, né? Nunca é totalmente fiel à coisa. Até mesmo porque, como a gente vê aqui, são poucos capítulos, então, se você for montar a história, o tempo de duração, né, de um filme, de uma novela, alguma coisa assim, para contar a história vai ser muito pequeno. Então, eles acabam colocando mais coisas para que durem o tempo que eles desejam. Então, vamos lá. Capítulo 16, deixa eu dar uma olhadinha no... É grandinho aí, a gente... capítulo 16 termina já a história de Sansão. Então, vamos lê-lo hoje para encerrar a história de Sansão. Sansão e Dalila, a partir do capítulo 16. E foi Sansão até Gaza e viu ali uma mulher prostituta e teve relações com ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no então e por toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se à meia-noite, quando se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com uns batentes, e juntamente com as trancas as tomou,
pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Depois disto, aconteceu que apaixonou-se por uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus foram até ela e lhe disseram: investiga-o para ver em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste tua grande força, e com que poderias ser amarrado para poderem derrotar? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 cipós de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 cipós de vimes frescos, que ainda estavam secos, e amarraram-no com elas. E o espia estava com ela no outro quarto. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vegas de vime, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombastes de mim e me dissestes mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, que ainda não houveste sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. E Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na câmara interior. Então as quebrou de seus braços como a um fio. E disse-lhe Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado? E ele disse: 7 teceres de 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com fios de tear, e as prenderes com uma estaca. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas juntamente com os fios de tear. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E abriu-lhe o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque eu sou narizeu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, me enfraqueceria, e eu seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe abrira totalmente todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me abriu totalmente o coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ter com ela, trazendo com elas o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, que rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e ela começou a provocá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar um moinho. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo-o, o povo louvava a seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. E aconteceu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós.
e chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. E disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encostes a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e no terraço havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 mãos as colunas do meio, que sustentavam a casa, e fez força sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E empurrou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em vida. Então seus irmãos desceram com toda a casa de teu pai, o trouxeram e o sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos, né? Olha só, tudo preparado ali. Deus deu a, a Sansão uma força sobrenatural. Para quê? Para que ele fizesse o que Deus planejou para ele, que era acabar com os filisteus. Né? Ele no começo seguiu seus caminhos de acordo à sua cabeça, sim, mas ali já era um projeto de Deus. Né? Então, por isso que quando nós vamos fazer qualquer coisa, nós sempre temos que estar mediante ao Senhor, entregar nas mãos dele. Quando nós entregamos nossas vidas nas mãos dele, ele que prepara tudo, ele que nos diz para onde devemos ir, como devemos fazer. E muitas vezes vem uma ideia fixa em nossa cabeça, quando nós somos filhos de Deus, vem uma ideia fixa na nossa cabeça de fazer tal coisa. E a gente fica pensando, mas o que é isso? Às vezes essa tal coisa nem tem muito a ver com o nosso dia a dia, não tem muito a ver com os nossos desejos ou alguma coisa do tipo. Mas, não deu vontade de ir ali de repente. Então, às vezes pode ser Deus que está te guiando para ir ali naquele momento, né? Eu vi uma reportagem, eu acho que eu até falei em um dos vídeos aí, um jornalista falando sobre um testemunho que ele ouviu, mas foi muito emocionante. A menina fazendo uma ligação para Deus. Ela pega a concha e fala a Deus. Ela vê a mãe clamando ao Senhor, porque na casa dela não tinha nada, tinha um pouquinho de, como fala, aquele para fazer cuscuz, né? Tinha um pouquinho de cuscuz e um pouquinho, acho que de açúcar, mas só um pouquinho. E quando a mãe viu aquilo, entrou em desespero, então clamou ao Senhor, né? Senhor, trazer alimento, tal, tal, tal. E a filha só vendo, então ela liga para Deus e fala: Deus, manda umas coisinhas aqui para casa, umas comprinhas aqui para casa, a gente está precisando. E manda para mim também uma boneca. E o irmão vai e fala: pede para ele um edredom. Manda para mim também um edredom. Um servo do Senhor do outro lado da cidade foi guiado pelo Espírito Santo para que ele fosse ao mercado fazer uma bela compra. E ele foi. Aí quando chega no carro, ele pensa, falou, poxa, não, senhor, eu tô aqui, mas e aí? O que eu faço? Né? Para onde eu vou? E o Espírito Santo foi guiando, né? Atravessou a cidade toda e chegou na casa lá. Falou, no finalzinho lá tem uma casa com a lâmpada na frente e tal. E ele chegou, bateu lá. Aí a senhora, pois não? Ele falou, não, senhora, desculpa, a senhora pode até achar estranho, mas eu sou um servo de Deus e ele me tocou para vir aqui trazer umas coisinhas. E já veio com umas coisinhas na mão, né? E ela, na hora, obviamente, começou a louvar ao Senhor, a agradecer ao Senhor. Falou, não, pode entrar aqui, Deus é maravilhoso e tal. Ela falou, não. Aí ele falou, não, mas tem mais coisas no carro. E foi descendo, descendo, descendo. E no final ele ainda fala, eu só não entendi uma coisa. Deus pediu para eu trazer uma boneca. Aí a menina respondeu, foi eu que pedi. Eu liguei para ele e pedi.
Aí o menino vai e pergunta: por acaso não tem um edredom aí? Ele falou: tem. E entregou pro menino. E assim, eu sei que muita gente vai ouvir essa história e não vai acreditar. Por quê? Porque não conhece o Deus vivo verdadeiramente. Porque a gente que conhece o Deus vivo, a gente, né, nós que somos os filhos de Deus, nós sabemos do que Deus é capaz de fazer. Eu sou testemunha de muitas coisas que ele fez em minha vida. Quando viemos para cá, por exemplo, né, para Bahia, que meu esposo, a gente não conseguiu fazer o óculos dele, ele estava com óculos antigo. E à noite já, a gente já era o terceiro dia que a gente estava na estrada, né, devido a alagamentos, as coisas, então teve manifestações e acabou tirando a programação que tínhamos. E ele não estava enxergando nada. Ele, dia, eu não estou enxergando nada. Como que eu vou fazer? Que era de noite, faltava coisa de 1 hora para chegar. E na hora ali eu orei ao Senhor, pedi para que ele abrisse os olhos dele, né? Os olhos de meu esposo, para que pudéssemos ter uma viagem tranquila e segura e principalmente para que ele também pudesse ficar tranquilo. Afinal de contas, tinha pouco tempo de infartado e tal. Mal terminei de orar, ele, nossa, Di, meu Deus do céu, meus olhos se abriram aqui, eu tô vendo o dia, eu tô vendo a rua aqui como se fosse dia. E vocês, não sei se tem costume de viajar à noite, alguma coisa, as estradas, ela não tem iluminação, a única iluminação que tem são dos transportes que passam. E ele foi ali, eu falei, oh, glórias ao Senhor, louvado seja. É que se eu for ficar dando meu testemunho aqui, ninguém vai ter tempo, o pessoal vai assistir e vai ficar dando pausa, porque não é muita coisa, muita coisa. Jesus Cristo sempre foi muito presente em minha vida, mesmo quando eu não o servia, não o seguia, ele já estava presente, né? E eu sei que aí também teve muita oração de minha mãezinha também, né? Porque é uma serva fervorosa do Senhor e sempre orando ali pelos seus filhos. E eu sei que eu dei trabalho na minha adolescência, mas Deus sempre foi me protegendo ali, foi me guiando e hoje, graças a Deus, estou no caminho certo, né, que é o caminho do Senhor. E eu espero que você também esteja no caminho do Senhor, que é o caminho da salvação, é o verdadeiro caminho. É um caminho um pouquinho mais difícil, mas tudo que é fácil não tem graça, né, como dizem, né? O gostoso é você lutar para ter o que tem. Quando a gente luta, a gente sabe dar mais valor. E é por isso que Deus permite que as lutas cheguem a nós. Porque as lutas, elas são vencidas não por nós, mas por Deus. Então, a gente acaba valorizando ainda mais a Deus, porque vê a luta que ele está tendo por nós, né? A gente presencia todas as lutas. Senhor Deus e Pai, glorificado, exaltado és o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo. Manifeste o Teu poder na vida dela, Pai. Toque em sua saúde, em suas finanças, toque em sua vida pessoal, Senhor. Toque no seu psicológico, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, tanta gente sofrendo aí, Pai. Tem muitas pessoas que necessitam de Ti, Senhor. Que essa síndrome do pânico caia por terra, Pai. Que essa depressão caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Que essa ansiedade caia por terra, Pai. Pessoas, tanto seus filhos como pessoas no mundo desesperadas, agoniadas, enclausuradas em seus quartos, Pai. O demônio prendendo essas pessoas, tirando a vida dessas pessoas, tirando o ânimo de vida dessas pessoas, Pai. Que essas pessoas possam sentir a Tua presença e sentir o Teu livramento em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Louvado seja, Senhor, pelas maravilhosas notícias de hoje, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.